Muito bem, estamos na data de Yud Shvat, 10 de Shvat, uma data carregada de energia positiva, introspecção, inspiração e, obviamente, estudo que nos traz para boas decisões e, automaticamente, muitas brachot. A data de hoje marca o dia do falecimento do sexto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak, o sogro do nosso Rebbe, e a mesma data onde que um ano depois nosso Rebbe assumiu oficialmente a liderança do movimento Chabad Lubavitch há 72 anos, 71, 72 anos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o sexto Rebbe, depois um pouquinho sobre o sétimo Rebbe e contar algumas histórias e vamos sair energizados, inspirados, se Deus quiser. O sexto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, ele assumiu a liderança do movimento Chabad Lubavitch na Rússia em 1920. Na época ele tinha exatamente 40 anos de idade e era bem no início da Revolução Bolchevique, onde que o governo proibiu toda e qualquer atividade religiosa, proibiu todo e qualquer envolvimento, obviamente, com o judaísmo, e muitos se fecharam em casa, muitos desistiram, fugiram, mas o Rebbe falou, quando eu falar nesse primeiro momento o Rebbe, eu estou me referindo ao sexto Rebbe, o sogro do nosso Rebbe, o Rebbe Yosef Yitzchak, ele falou de jeito nenhum, o judaísmo corre perigo, vamos lutar com unhas e dentes, e ele colocou o seu exército, seus Hassidim, na frente de batalha, para manter o judaísmo clandestino, entre aspas. Uma mikve escondida, uma escola, uma sinagoga, e assim foi se espalhando por toda a Rússia, os seus agentes, correndo perigo de vida, correndo o risco de ser enviado, ser executado. Infelizmente, vários deles não tiveram um final feliz, e como que é dito, que quem morava na Rússia e não foi preso, sinal que não estava fazendo nada de bom. Todo mundo que fazia alguma coisa, era um Brit Milá para uma criança que precisasse, dar uma aula de Torá, um carne kasher, qualquer atividade judaica religiosa, você era preso. E foi o que aconteceu com o líder. O Rebbe anterior, ele foi preso, torturado, colocado em solitária, mas uma história bastante difícil. Queriam acabar com o Rebbe, Deus nos livre, essa era a ideia. E depois, com um grande milagre, o Rebbe anterior, ele foi libertado da prisão, mas ele também tinha que sair da Rússia. 1927. E ele foi procurar um lugar para morar. Naquele ano, ele foi para Israel. Ele foi para Israel, ficou algumas semanas em Israel. Foi o único Rebbe Chabad que foi para Israel. E depois ele foi para os Estados Unidos. Mais ou menos 1930. Foi para os Estados Unidos. Mas ele decidiu que não é. Ele ficou 9 meses lá, mas decidiu que não era ainda o momento, não era o local para expandir o movimento, dar aulas e assim por diante. O Rebbe resolve voltar para a Europa e ele se estabelece em Látvia e logo depois ele foi para Varsóvia. Naquele momento, a Polônia era um lugar maravilhoso, onde que o judaísmo não estava sendo perseguido. E o Rebbe começa, depois de uma década trabalhando na Rússia, o Rebbe começa novamente do zero. Aqui não era a luta para manter o judaísmo vivo, porque era um local, vamos chamar assim, já religioso, a Polônia, 1930, mas ele estava disseminando os conhecimentos da Hassidut, e ele começou o trabalho novamente, sofreu oposição,
e conseguiu ter sucesso. Começou uma yeshiva e assim por diante. (1 de setembro de 1939, os nazistas invadem a Polônia. O Rebbe anterior já tinha quase 60 anos. Tudo que ele sofreu na prisão e perseguição, estava com problemas sérios de saúde, andava de cadeira de rodas, e começou os bombardeios, e cada vez que tinha um bombardeio, tinha que se esconder, e tinha que empurrar a cadeira de roda, começou a ficar bastante complicado, muito perigoso. Os Hassidim, nos Estados Unidos, se juntaram, uma pressão que partiu do governo americano, obrigando os nazistas a libertar o Rebbe anterior, e, finalmente, o Rebbe chega nos Estados Unidos. O Rebbe chegou nos Estados Unidos 10 anos depois da primeira vez que ele esteve lá. As pessoas ainda lembravam dele, mas agora já estava com uma saúde bastante debilitada. E no porto, ainda no porto, depois de uma longa viagem, uma pessoa já com dificuldades, ele disse que ele ia fazer uma declaração. A declaração que repercute até o dia de hoje. América is nicht anders. América não é diferente, porque todo mundo falava para ele, você vai chegar na América, nos Estados Unidos, eles falavam América. América é diferente. O Rebbe anterior falou, de jeito nenhum. América is nicht anders. E na mesma noite que ele chegou em geral, você chega num lugar, você quer descansar, você quer passear, você quer fazer qualquer coisa, menos trabalhar. Não, o Rebbe. O Rebbe falou, reunião importante hoje. Ele ficou num hotel, reunião importante. Ele chamou os ativistas, a liderança, se podia chamar de liderança naquela época, bastante fraca, e o Rebbe falou, vamos abrir uma yeshiva. Não existia yeshiva nos Estados Unidos. Hoje você vai para os Estados Unidos, você vê milhões de judeus e com orgulho. Não tinha. Não tinha uma yeshiva full time. O dia inteiro, yeshiva estudando Torá não existia. O Rebbe falou, a gente está inaugurando, vamos abrir aqui a primeira yeshiva. Quando acabou a reunião, 2 dos discípulos, podemos chamar assim, pessoas muito próximas ao Rebbe, chegaram para ele e falaram, Rebbe, a gente veio aqui falar que essa ideia de abrir uma yeshiva igual na Europa é impensável. Desculpa, Rebbe, a gente falar isso, mas a gente conhece que é a realidade. Isso vai dar errado. A gente não quer que o senhor passe vergonha aqui. Imagina, acabou de chegar, faz um projeto que não vai dar certo. Estados Unidos não serve, não dá certo. Aqui a gente vai comer bem, vamos trabalhar. Agora esse modelo de vida do Statel, da Europa, isso não vai dar certo. O Rebbe, abandona isso. E o Rebbe anterior, ele conta que naquela noite ele chorou muito. Na hora do Shema Israel, na hora da reflexão, o Rebbe chorou muito, muito. Vendo a que nível as pessoas chegaram, e não tinham mais nem coragem. E o Rebbe, pela terceira vez, ele está recomeçando. Ele fez um trabalho na Rússia com alto sacrifício. Teve que recomeçar na Polônia. Teve que recomeçar pela terceira vez agora já com 60 anos na América, nos Estados Unidos. Alguns dias depois, o Rav Pinchas Seitz, que ele tinha uma aula de uma aula de Talmud no rádio, dava aula no rádio. Ele estava com o Rebbe, e ele falou, Rebbe, desculpa, eu tenho que ir embora, que eu tenho que dar minha aula agora no rádio. O Rebbe falou, você dá aula no rádio? Faz um favor, avisa no rádio que a gente está abrindo aqui a primeira yeshiva. O Rebbe pediu, ele anunciou. E assim foi. Uma semana depois, foi aberta a primeira yeshiva, começou com 10 alunos, numa sinagoga do Brooklyn, e o resto é história. Essa foi a primeira yeshiva dos Estados Unidos, aberta pelo Rebbe anterior, 1940. Agora o Rebbe precisava de um lugar para se estabelecer, morar. Na época, os judeus eles moravam em Manhattan, no Lower East Side, Manhattan. Tem até hoje lá, quem quiser visitar, tem a sinagoga portuguesa, uma sinagoga muito bonita, é onde os judeus viviam na época. Ninguém morava no Brooklyn.
Desculpa, ninguém dos religiosos morava no Brooklyn. Os poucos religiosos que existiam moravam lá em Manhattan. Então, todo mundo achou que o Rebbe vai morar lá em Manhattan. Tinha outros Rebbes de outras linhas racídicas lá. O Rebbe falou, não, eu quero morar no Brooklyn. Aonde? Em Crown Heights. Hoje, Crown Heights tem uma população diferente. Lá mora o pessoal Chabad, o pessoal do Lubavitch e negros. Mas, na época, lá morava a elite da comunidade judaica. Lá, President Street, onde o Rebbe morou, era uma rua presidencial. Você vai à rua larga, era casas bonitas. Era o lugar onde morava a elite judaica secular, conservativa. E a uma esquina da onde que se tornou o 770, a sinagoga central do Lubavitch, até hoje, ficava o que eles chamavam a sede desse movimento conservador. E quando eles ficaram sabendo que está vindo lá religiosos, um Rebbe, eles ficaram malucos. Não, esse pessoal vai para a Europa. Aqui a gente está na nova realidade, Estados Unidos. Eles começaram a assinar uma petição para expulsar e não permitir que seja vendido. Era uma clínica. Não permitir que seja vendida aquela clínica para o Rebbe anterior e para se tornar sinagoga, se tornar estivá. E eles foram indo de pessoa em pessoa até que eles foram visitar um médico para ele assinar a petição. E junto com o médico, não sei se era um paciente, um amigo, tinha alguém junto lá com o médico. E ele, quando ele escutou o que eles estavam falando lá, ele se levantou e começou a gritar, falou, vocês estão brincando? O que é isso? A pessoa que lutou contra o comunismo, se escapou do nazismo, e está tentando se estabelecer aqui nos Estados Unidos, vocês vão fazer uma coisa dessas? Deixa eu ver essa petição. Ele pegou, rasgou em pedacinhos, e foi o final desse movimento. E o Rebbe anterior adquiriu, então, o 770, e ali começou a semente do que nós conhecemos hoje, que se espalhou pelo mundo todo, o movimento Chabad Lubavitch, com aquela sementinha, aquela sinagoga pequenininha, mas lá que começou tudo. E o Rebbe começou o trabalho de educação. A gente só muda uma sociedade através da educação. Ele começou a ensinar e ele não tinha medo de 60 anos, pela terceira vez, começar do zero, ensinar Aleph Beit, ensinar o básico, e ensinar para as crianças. Começou a reunir crianças. Era pré-celular, era bem mais fácil, ele ia na rua, juntava as crianças, era um bairro judaico, e ela trazia alguma bala, pirulito, e ensinava as histórias de Torá, e assim foi transmitindo. Uma coisa muito interessante que existe até hoje, que o governo, naquela época, na década de 40, o governo aprovou uma lei chamada Release Time. Toda quarta-feira à tarde, todas as crianças de escola pública têm direito a estudar 1 hora sobre a sua religião. Então, imediatamente, o Rebbe aproveitou isso, colocou seus alunos para ir nas escolas públicas. Acredito que ainda continua. Quando eu era aluno na Estivá, já faz um tempinho, no 770, toda quarta-feira, eu não participava, mas os americanos, eles iam para as escolas públicas e eles juntavam, cada um pegava uma turma e dava aula de Torá. E foi assim que foi começando toda a mudança de paradigma. E é isso que é o ponto que eu acho que é o mais importante. Como foi que, se você parar para pensar, então a gente falou que em 1940 não tinha uma yeshiva nos Estados Unidos. E de repente hoje você tem um judaísmo vibrante. Israel. O que o Rebbe, qual foi a arma poderosa que o Rebbe usou? Mudança de paradigma. Mudança de mindset. O que pensavam os judeus religiosos que estavam nos Estados Unidos? Por que eles achavam que a Yeshiva não ia dar certo? Eles estavam com medo. Medo do grande mundo. Não tem jeito. A gente agora vai ser consumido pela essa... Não estamos falando nem do século XXI, estamos falando de 1940, mas os Estados Unidos já era o que tinha de mais moderno. Nós vamos ser consumidos, é muito perigoso. O que a gente tem que fazer é se fechar em guetos imaginários, fechar as nossas crianças e cuidar de quem sobrou.
Não tem o que fazer. Essa era a visão de todos os ortodoxos da época. Veio o Rebbe e falou, não é isso que a gente aprendeu. O que a Hassidut ela nos ensina? Que o mundo, ele não é uma contradição para Deus. O objetivo da criação do mundo é para trazer Deus para a Terra. Então, para você se conectar com Deus, você não precisa fugir do mundo, fechar os olhos. Você precisa abrir os olhos, entender que a verdadeira realidade, a essência do mundo, é conectada com Deus. E esse pensamento, eu estou falando agora em uma frase, mas isso é o que a gente estuda na Hassidut para conseguir revelar Achdut Hashem, a unicidade divina, como que Hashem está presente em cada detalhezinho da nossa vida, Ashgaha Pratit, providência divina, tudo que a gente estuda no Tânia, que a gente estuda na Hassidut, isso foi moldando uma nova geração. Não tem nada de errado, você pode ser um engenheiro, um médico, um comerciante, e estar conectado com Deus. Não precisa fugir do mundo. E isso foi o que o Rebbe foi construindo. O Rebbe anterior foi construindo até o seu falecimento, em 1950. E, então, a partir de então, o nosso Rebbe, o sétimo Rebbe, assumiu a liderança e expandiu de forma, talvez, 1000 vezes é pouco. Quantos emissários o Rebbe anterior tinha pelo mundo? Talvez 10? Nem isso. Hoje você tem em todos os cantos do mundo e essa coragem de não se intimidar pelas dificuldades. Então isso é uma das grandes mensagens do dia de hoje, de nós termos consciência que nós somos soldados. Soldado não tem medo, soldado não tem preguiça, soldado não tem tempo para depressão. Soldado, ele está na missão o tempo todo e ele se sente feliz em estar nessa missão. Nós somos parte do Tzivot Hashem, do exército de Hashem. Portanto, um soldado, ele sabe que ele pode confiar que quem está por trás de nós é bastante forte. E quem é que está por trás de nós? Hashem. Tzivot Hashem. O nome que foi dado é Tzivot Hashem. Está escrito na Torá que quando o povo judeu saiu do Egito, então nós nos tornamos o exército de Hashem. Entre parênteses, é interessante que o Rebbe, nosso Rebbe, ele começou um grupo infantil chamado Tzivot Hashem. Existe até hoje, com muito sucesso. O Rebbe juntou as crianças. Que Rebbe, que grande líder você vê falando com crianças. Aqui está a grandeza de um líder que ele fala com todos, com todas as idades, e ele é relevante para todos. O Rebbe tinha momentos que era só com as crianças. O Rebbe falou, nós vamos fundar agora Tzivot Hashem, o exército de Hashem, e vai ter os títulos igual no exército. Então, você é capitão, você é soldado, você é capitão, coronel, você é comandante, você tem vários níveis, várias medalhas, estrelas que você vai subindo, e vocês são soldados. E, obviamente, sempre tem os críticos de plantão. Como que você fala isso com crianças? Soldado? Guerra? Isso não combina falar com crianças. E o Rebbe disse o seguinte, o grande problema, já que o Rebbe estava falando da década de 60, 70, e é cada vez mais relevante. O grande problema da juventude é falta de respeito. Falta de reconhecer a hierarquia. Respeito para os pais, para os professores, para as autoridades. Isso vai ter efeitos bastante complicados. Isso o Rebbe estava falando antes de começar esses jovens a pegar arma e atirar do nada, e todas essas consequências que a gente sabe quando as crianças não têm disciplina, quando as crianças não têm respeito a alguém mais forte do que eles. Isso acaba remetendo também respeito a Deus. Então o Rebbe diz que a única forma de combater essa falta de hierarquia é colocando a mesma linguagem que o mal sabe usar. Guerra, mas não é uma guerra contra pessoas, é uma guerra contra o mal. É uma guerra contra o que está de errado no mundo. Significa afastar a escuridão através de fazer boas ações. Então, toda a campanha
do Tzivot Hashem são os pontos que você vai ganhando, como você vai subindo de nível. Quanto mais mitzvot você faz, quanto mais luz, você vai ajudar, você vai praticar, você vai fazer coisas boas e com isso você vai estar subindo cada vez de nível. Esta é a tzavá. Esse é o exército. Então eu falei das crianças, mas esse acaba sendo válido para cada um de nós. Nós estamos no exército de Hashem. Tzivot Hashem. Baruch Hashem. Hoje em dia, a guerra não é como antigamente. Antigamente era uma guerra física. Hoje tem outro tipo de guerra cibernética, tem outros tipos de guerra. Mas, no passado, você não precisava dar uma explicação. Se alguém fosse mais forte, um país é mais forte do que o outro, ele invade o país vizinho, ou porque ele quer aumentar seu território, ou porque ele quer ganhar dinheiro. É interessante que isso daqui tem, inclusive, na nossa história. Dizem que, na época do rei Davi, o povo falou, a gente está precisando de parnassá, a gente está precisando de dinheiro. E o rei Davi falou, vamos se aconselhar com o Urim e Tumim, lá com o sumo sacerdote, e pergunta se pode sair para a guerra. Vai para a guerra e consegue mais recursos. Esta era a mentalidade até pouco tempo atrás. Eu quero aumentar o meu patrimônio, eu quero aumentar o meu território, guerra. Esse é um tipo de guerra. Outro tipo de guerra é vitória. Vencer o inimigo. Vença Israel. Israel gasta milhões, bilhões para se defender, óbvio, mas para ganhar. Dizem nossos sábios, se eu sou do exército de Hashem, tem dois tipos de guerra. Estamos falando agora de uma guerra espiritual. Tem a guerra para ganhar território, para que o bem prevaleça sobre o mal. Esse é um tipo de guerra. E tem outra guerra, que o principal dela é a vitória. Custe o que custar. Quando você faz uma guerra para aumentar o seu patrimônio ou território, você tem que fazer um cálculo se vale a pena. Se você vai gastar 10x para ganhar 1x, não vale a pena. Tem que fazer um cálculo. Agora, quando a questão é vitória, não interessa quanto vai custar. Você vai usar todos os seus recursos para vencer aquela guerra. E é dessa guerra que nós estamos falando, a guerra que nós todos estamos, que é para vencer o mal. Vencer o Yetzer Hara, vencer a Klipá, vencer a Sitracha. Quero contar para vocês uma história. Eu não sei o nome, eu não sei se alguém sabe o nome dessa pessoa, mas era um dos judeus mais ricos do Brasil. Eu calculo que essa história aconteceu em 1970, 1980. Desculpa, na década de 70, década de 80. Aqui não dão muitos detalhes, mas conta que o nome dele era M. Uma pessoa, um grande empresário. Ele tinha uma fábrica com 2.000 funcionários e era uma pessoa de muito sucesso e também uma pessoa de um ótimo coração. Ele dava bastante tzedakah. E uma das causas que ele ajudava bastante era uma yeshivá, Lubavitch, em Nova York. Então, essa primeira yeshivá que o Rebbe anterior fundou foi crescendo, e essa yeshivá se chamou Tomchei Mimim, e essa yeshivá, o rabino Yosef Weinberg, que eu tive o mérito de conhecer, ele vinha para o Brasil, acredito que uma vez por ano, mais ou menos, para arrecadar fundos para essa yeshivá. Ele ia para outros lugares do mundo para poder sustentar essa yeshivá. E ele visitava essa pessoa, e todo ano ele dava bastante tzedakah. Aconteceu que esse homem, ele desenvolveu um vício, jogo de azar. E a gente sabe que quando você ganha uma vez no jogo de azar, você não sai mais disso. Porque você acha que você vai ganhar de novo. Se você perde, você joga de volta. Foi o que aconteceu. Ele ganhou uma vez e aí ele continuou jogando.
jogando, mas só perdia, e perdia, e perdia, perdia. Ele foi acabando com o dinheiro dele, até que, infelizmente, ele perdeu tudo. Teve que vender a fábrica, teve que vender a casa, e a vida dele mudou completamente. Esse Rabino Yosef Weinberg, que ele conta que ele foi uma vez para o Brasil e foi para o endereço visitar essa pessoa. Quando ele chega lá, outra pessoa abre a porta e fala, não, ele não mora mais aqui, eu tenho o endereço dele. Entregou o endereço dele e ele foi para aquele endereço. Era um bairro bastante pobre, entrou numa casa muito simples e o homem abriu a porta, veio com vergonha, falou, eu estou aqui morando num apartamento alugado e não tenho mais como te dar destacar. O rabino ficou muito chateado, ele falou, olha só, ele estava lá no topo, financeiramente, estava no topo, e de repente, olha o que aconteceu, como que a vida trouxe para esse homem esse teste tão grande, e ele ficou tão comovido com isso que ele falou, eu quero ajudar ele, e a melhor forma de ajudar é pedindo um abrahá para o Rebbe. Ele decidiu parar a missão dele no Brasil, ir direto para Nova York, para falar pessoalmente com o Rebbe sobre essa pessoa e depois voltar para o Brasil. O grande amor ao próximo que esse rabino tinha. Ele viajou para Nova York, entrou, tinha uma conexão forte com o Rebbe, conseguiu entrar para falar com o Rebbe pessoalmente. Falou, Rebbe, a gente precisa ajudar essa pessoa, ele fez tanta coisa boa na vida dele, a gente precisa ajudar ele. Quer dizer, o Rebbe precisa ajudar ele. O Rebbe pensou um pouquinho, ele abriu a gaveta, tirou uma nota de $20, deu na mão do rabino e falou, diga para o senhor M. Ponto que ele recomece os seus negócios e que ele tenta se posicionar novamente e eu quero ser sócio dele. E esses $20 era participação, sociedade do Rebbe. O rabino Weinberg, que ele pegou essa nota de $20, viajou novamente para o Brasil, foi direto falar com essa pessoa e falou, deu boas notícias e entregou a nota de $20 para aquele homem. Ele falou, rabino, eu tenho que pensar. Volta amanhã. O rabino voltou amanhã e, infelizmente, esse homem, junto com que ele perdeu o dinheiro, ele perdeu também a confiança, a fé, o bitachon, a confiança em si e a confiança em Deus. E ele pegou o dólar, a nota de $20 e devolveu para o rabino e falou, eu não consigo recomeçar. Obviamente o rabino ficou bastante triste e quando ele voltou para Nova York, ele devolveu a nota para o Rebbe. Passaram-se os anos. E agora quem conta o final da história, Rabino Gurevitch, que é o Rabino Rabat em Migdal HaEmek, em Israel. Ele conta que um brasileiro foi morar lá no bairro dele, um brasileiro que era muito rico e perdeu todo o dinheiro, essa mesma pessoa. E ele começou a frequentar, começou a participar lá das atividades do Beit Rabat, e o rabino estava indo para o Rebbe, e ele incentivou todo mundo a escrever uma carta para o Rebbe pedindo brachot. E falou para ele, escreve uma carta para o Rebbe. E ele sentou, escreveu uma carta para o Rebbe com a ajuda do rabino, e ele escreveu, Rebbe, agora eu estou pronto. Eu quero que o Rebbe entre em sociedade comigo, eu preciso me reerguer. O rabino levou todas as cartas para Nova York, ele foi para o secretário do Rebbe, Rabino Binyamin Klein, falou, por favor, coloca essas cartas, assim que era o costume, coloca na mesa do Rebbe, o Rebbe respondia e depois o secretário devolvia. Coloca a carta dessa pessoa, senhor M, em cima de todas. Foi o pedido dele, tá bom, não custa nada. Depois de algumas horas, o secretário traz as cartas. Todas as cartas foram respondidas, menos a carta do nosso amigo. O rabino falou, não pode ser. Ele pediu para o secretário, pergunta de novo. Não é tão simples isso. Insistir com o Rebbe, mas ele insistiu.
Ele estava tão tocado pela história desse homem, ele insistiu 3, 4 vezes. O Rebbe não respondeu. Pelo jeito, tudo tem o seu momento. Ele perdeu a sua oportunidade. Mas nós não vamos perder a nossa oportunidade. Todos nós fomos convocados para a sociedade com o Rebbe, para o exército de Hashem, para trazer Mashiach. Essa é a nossa missão. E cada um de nós tem a sua parte para ser realizada. Cada um de nós. E o Rebbe está dando as brachot, está dando as forças para a gente fazer a nossa parte. A gente só não pode ser tolo de recusar essa sociedade. O que eu vou fazer? Tem muita coisa que fazer. Eu vou melhorar um pouquinho a cada dia e vou incentivar as pessoas ao meu entorno a melhorar um pouquinho. E no momento que eu faço a minha parte, além de ajudar o mundo todo, porque nós estamos juntos no mesmo barco para trazer Mashiach, eu ajudo a mim mesmo. Esta é a melhor fórmula para eu atrair todas as brachot do dia de hoje, todas as brachot que cada um de nós precisa e merece, que seja assim, com muita saúde, saúde em todos os sentidos, com muita parnassá, com muito shalom, com muita... todas as brachot que a gente precisa, que seja betov, anireh, aniglé, com bem revelado, e nesse momento cada um pode pensar, mentalizar ou falar os nomes de pessoas que precisam de brachot, ou se a pessoa assim mesmo precisa de brachá, a brachot que ele tem, a gente está junto, num farbrengen, nós estamos juntos, tem um problema que a gente tenta não conviver muito fisicamente hoje em dia, presencialmente, mas tem uma maravilha, que a gente tem aqui pessoas do Brasil todo, acredito também pessoas fora do Brasil, a gente está junto aqui no Farbrengen, e não tem barreiras. Não tem barreiras. Vamos aproveitar esse momento, estamos todos juntos, conectados espiritualmente, com certeza, para pedir para Hashem que possa mandar todas as brachot para cada um de nós e para todos nós. Betov, Anireh, Vanigleh, com bem revelado e o maior bem de todos, com a vinda de Mashiach, que seja em breve. Amém. Lechaim, lechaim. E até em breve, se Deus quiser.